Então, como eu comentei antes, a separação é apenas temporária. E como dizem, o mundo é redondo e o mundo dá voltas. E o mais importante de tudo, a vida continua após a morte do corpo físico. Então, a falta desse entendimento que a vida continua após a morte do corpo físico faz muita diferença na intensidade do nosso sofrimento emocional de solidão ou medo da solidão. Então, não é apenas uma questão de acreditar ou não que a vida continua após a morte do corpo físico. E sim, é uma questão de nós utilizarmos o nosso raciocínio, a nossa razão, a nossa consciência e buscarmos por pesquisas científicas. Então, se nós formos atrás de pesquisas científicas sobre esse assunto, vamos encontrar, por exemplo, experiências de quase morte, também chamada de EQM, experiências de quase morte. São experiências em que os médicos, através dos aparelhos, identificaram a morte das pessoas. E quando as pessoas retornaram à vida, relataram o que aconteceu nesse período onde elas tinham sido consideradas mortas. Então elas relatam muitas coisas que aconteceram naquele ambiente, por exemplo, o ambiente cirúrgico, o ambiente de cirurgia, né? Então elas retornam e comentam tudo o que aconteceu, inclusive até o nível de diálogo que eles tiveram. Existem outras pessoas que relatam encontros com pessoas queridas nesse momento de experiência de quase morte. Falam que nesse momento encontraram com pessoas queridas que estavam lá no outro plano. E tem também relatos de encontros com pessoas que elas não conheciam, mas depois que relataram naquela família, encontraram alguém que conhecia aquelas outras pessoas. Então, pessoas que eram conhecidas da família, mas não eram conhecidas da pessoa que passou pela experiência de quase morte. Então, são pontos bastante interessantes para nós pesquisarmos e começarmos a investigar cada vez mais essa importância de que a vida continua após a morte do corpo físico. Então, é importante a gente lembrar também que todos nós morremos com relação a algo todos os dias e nascemos para algo novo todos os dias. Temos vários momentos de passagem na nossa vida. Se nós olharmos um macro, vamos encontrar aquela fase da nossa infância em que nós passamos para a adolescência. Vamos encontrar aquela fase da adolescência em que nós passamos para a vida adulta, ou de uma vida mais adulta para uma vida mais madura, quando o nosso corpo começa a dar sinais de envelhecimento. E também existe a passagem, quando nós passamos para o outro plano, ou quando acontece algo na nossa vida que causa alguma mudança em nós. Nós estamos fazendo alguma passagem. Por exemplo, na nossa formatura, no casamento, na gestação, em algum momento em que acontece uma mudança na nossa vida. Nós estamos fazendo uma passagem. Então é importante que a nossa vida seja renovada todos os dias, que haja uma passagem todos os dias, uma transformação diária, assim como acontece na natureza, que está sempre mudando. Então, ao invés de ver a vida como se nós estivéssemos presos em uma concha, nós podemos ver a vida com outra perspectiva, ver a vida além de nós mesmos. E quando nós fazemos isso, quando nós vemos a vida além de nós mesmos, nós vemos que fora da nossa concha existe vida. Então, por isso que é importante não olharmos apenas para nós, e olharmos também para fora de nós. Enquanto nós estivermos olhando apenas para nós mesmos, ou olhando apenas para o nosso passado, nós não vamos conseguir ver as oportunidades aqui do presente. Nós podemos fazer um teste bastante simples, que é muito comum acontecer no nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós estamos mexendo no nosso celular, em algum aplicativo lá do celular, nós conseguimos prestar atenção de verdade
no que está à nossa volta. Então isso é um ponto importante. Então assim também acontece quando nós ficamos olhando apenas para nós, com foco apenas no nosso problema. Nós não conseguimos ver as possibilidades que existem à nossa volta para nós sairmos desse problema. Então, quando nós saímos do estado de vitimismo para um estado de nós sermos protagonistas da nossa vida, nós percebemos que podemos realizar algo mais através das coisas que nós sabemos e através das coisas que nós aprendemos. Esse final de semana eu ouvi uma frase bastante interessante. A frase diz assim: junte as coisas que você já sabia com as coisas que você aprendeu e compartilhe. Então, para que a nossa vida faça sentido, nós precisamos ser úteis para alguém. E se tem alguém precisando daquilo que nós sabemos, daquilo que nós aprendemos, nós estamos em dívida com a pessoa. E sempre existe alguém que está precisando daquilo que nós sabemos ou daquilo que nós aprendemos. Então nós somos como plantas, onde nós somos enxertados pelas experiências das outras pessoas e, por nossa vez, nós enxertamos as nossas experiências nas outras pessoas. Então vamos fazendo um enxerto. Assim como no enxerto entre as plantas, ela tem uma finalidade de torná-las mais resistentes às intempéries, às pragas. Quando nós somos enxertados, nós também nos tornamos mais resilientes, nós nos tornamos pessoas mais fortalecidas. E quando nós ajudamos outras pessoas, elas também se tornam mais fortalecidas, mais resilientes. E quanto mais pessoas nós ajudamos, mais corações nós conquistamos e menos solidão nós sentimos. Portanto, não nos prendamos no passado para sofrer, mas sim utilizemos o nosso passado para colher os aprendizados e ajudar as outras pessoas. E à medida em que nós vamos ajudando outras pessoas, a vida passa a ter cada vez mais sentido, onde nós descobrimos também o sentido da nossa vida. E quando nós encontramos o sentido da nossa vida, nós vamos deixando de ter os sofrimentos emocionais.